de fato, iniciar os procedimentos que forem necessários dessa situação. Tudo bem? Fala, gente fina, aqui instrutor Luciano Oliveira falando. Eu queria aqui reportar para vocês só algumas dúvidas que as pessoas têm e geralmente me perguntam, e a gente termina respondendo e decidi fazer esse vídeo sobre preferência de pulso. Então, às vezes saem as perguntas: o paciente traumatizado, quais seriam os pulsos de preferência? Né? Criança, qual seria o pulso? Um paciente clínico, um paciente em parada cardíaca, um paciente que teve, por exemplo, um atropelamento, politrauma, qual seria o pulso adequado para se avaliar? E aí eu decidi fazer esse vídeo para responder isso, exatamente sobre isso. Os nossos pulsos, eles são uma referência que nós utilizamos para mensurar como que está essa pressão intracardíaca que reflete lá no pulso, ok? Quanto mais forte poder inotrópico, poder de força tem o coração, né, mais longe ele vai lançar esse pulso, ele vai gerar esse reflexo, esse espelho de reflexo nos vasos, ok? Arteriais, ok? Então aí nós temos aí basicamente 3 pulsos que são importantes na hora de se avaliar um paciente em condição de urgência e emergência, tá? Que vão variar entre radial, femoral e carotídeo, tá? Agora é o seguinte, pessoal, para facilitar esse entendimento, a gente não divide por paciente, né? A gente divide por estado de consciência. Se esse meu paciente ele apresenta consciência ou semiconsciência, o ideal é que eu avalie os 3 pulsos, né, nessa seguinte ordem: radial, femoral e carotídeo. Agora, se o meu paciente é inconsciente, é preferível que nós já observemos um pulso carotídeo, porque, por exemplo, se tratar de uma parada cardiorrespiratória, aí sim você já vai, de fato, iniciar os procedimentos que forem necessários dessa situação, tudo bem? Agora, se for, por exemplo, um paciente politraumatizado, um paciente que refere muita dor, bastante dor, que está, por exemplo, gritando por socorro, alguma coisa desse tipo, e você vai fornecer um atendimento, é ideal que você comece pelo pulso radial, porque, por exemplo, essa situação de avaliar primeiro o pulso radial, femoral e carotídeo, ele refere uma certa possibilidade de se avaliar um estado de volume sanguíneo. Por exemplo, se eu analiso o pulso e eu tenho os 3 pulsos presentes, radial, femoral e carotídeo, eu vou ter, obviamente, pressão sistólica de no mínimo 90, referindo aí que o paciente tem estabilidade hemodinâmica. Agora, se o paciente não tem pulso radial, somente femoral e carotídeo, ele vai ter uma pressão em aproximadamente de 80 sistólica, ok? Então aí todo paciente com pressão sistólica menor que 90, ele já é um paciente que tem instabilidade hemodinâmica. E se ele tiver somente pulso carotídeo, esse paciente, ele certamente está entrando em choque, em iminente parada cardiorrespiratória, tudo bem? Então são pacientes que precisam, de fato, de uma atenção redobrada, tá bom? Então tá aí uma super dica sobre a preferência de pulso, tá? Então sempre prefira avaliar o pulso segundo o estado de consciência, se ele é consciente ou se ele é inconsciente. Se ele for inconsciente, carotídeo. Se ele for um paciente semiconsciente ou consciente, exposto a qualquer tipo de situação, você vai avaliar primeiro radial, femoral e depois carotídeo. Então tá aí a dica para vocês. Vamos pôr em prática, que isso ajuda muito na hora de fornecer os cuidados adequados. Abraço!